Sem tanta enrolação, no nosso vídeo de hoje eu vou explicar como fazer o dimensionamento de um bloco de coroamento agora para duas estacas. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, eu expliquei o de uma estaca. Mas assiste até o final para você aprender a fazer o de duas. Depois, lá nos cards finais, eu vou colocar para você assistir. Aí você assistir esse, depois vai assistir outro. Não tem problema nenhum fazer essa questão. Desde que você assista até o final aqui, né? Para que não falte nenhuma informação importante. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marque bobeira, né? Se inscreva aqui no nosso canal para que você vá aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu tenho que falar é que a nossa NBR 6122 ela regulamenta que qualquer elemento de fundação não pode ter a sua dimensão em planta menor do que 60 centímetros. Então quer dizer que a largura do meu bloco de 2 mínima é 60 centímetros. Comprimento, de acordo com o cálculo, de acordo com vários outros fatores. Mas a largura mínima é 60. Se tiver qualquer valor menor do que isso em alguma obra que você vê, está fora de norma. Então, tem alguns casos que eu já vi isso acontecer e teve problemas de recálculos diferenciais e até tombamento da fundação seríssimos por causa disso. Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu vejo que aqui na internet e também em livros se falam muito na questão de como calcular a parte das armaduras desses blocos de coroamento. Mas se esquecem de como correr, porque eu chego no volume de concreto, nas dimensões. Então, para te ajudar a não ter mais esse problema, porque quando você sai da faculdade, você não tem um problema dito lá pelo professor para calcular a partir de x por x. Não, você está do zero, você é que determina. Como é que eu determino isso? Também a partir de cálculos. Então, continue aqui que você vai aprender direitinho como calcular isso. Como nós temos aqui o fator de ter duas estacas, temos outras considerações a fazer que não vimos no nosso de uma estaca apenas. A primeira consideração que eu tenho que fazer é o cálculo de espaçamento entre estacas. Para quê? Para fazer aquele cálculo de bielas, né, funcionar corretamente. Então, se eu tenho um pilar aqui no meio chegando, a biela tem que chegar nas duas cabeças de pilares ali para poder fazer isso. Então, tem que ter um afastamento mínimo para fazer ela funcionar. Senão, ela vai se tornar comprimida e todos os seus cálculos vão dar errado. Então, vai depender basicamente do tipo de estaca e do diâmetro da estaca. Então, o que eu tenho que fazer? Se a estaca for do tipo pré-moldada, essa distância entre elas vai ter 2,5 vezes o seu diâmetro. E qualquer outro tipo de estaca, 3 vezes o seu diâmetro. Então, é fácil. Agora a gente já tem a primeira questão. A segunda, que nós temos que tomar em consideração, é a questão da largura, porque lá no outro você tem a mesma dimensão nos dois lados, né? Aqui não, você tem uma largura que é bem menor e o comprimento que é bem maior. Então, na questão da largura, você tem que ter o valor de um diâmetro mais 30 centímetros. Por quê? Eu vou ter exatamente o valor de um diâmetro inteiro e mais 15 centímetros de puro concreto nas duas pontas. E aí sim vou ter segurado a questão do cobrimento, que vai ser 5 centímetros, né? Então se eu tenho 15 menos o cobrimento, já chega em 10. Então você tem um 10 além da sua estaca, nesse sentido aí da largura, é muito benéfico até para evitar a questão do tombamento. Então, este é o caso da nossa largura. E você já tem agora o espaçamento e tem a largura. Falta a questão do quê? Do comprimento. Então vamos até ele. Para você fazer o comprimento do seu bloco de coroamento, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o like aqui no nosso canal para estar ajudando cada vez mais
a crescer aqui, né? Afinal de contas, eu ensino, vocês aprendem e em troca vocês me ajudam dando aquele like para chegar até outras pessoas. É um ajudando o outro. Espero de verdade com a ajuda de vocês. Na questão do comprimento, voltando aqui agora falando sério, eu tenho que ter a medida, né, de um diâmetro mais 30 centímetros mais o espaçamento entre estacas. Por quê? Se eu pegar exatamente o espaçamento entre estacas, concorda comigo que a metade dela eu já peguei? Se eu já peguei metade de um lado e já peguei a metade do outro, então só falta a outra metade que está depois do espaçamento de um lado e a outra metade depois do outro pedaço do espaçamento. Juntando os dois, dá um diâmetro. E mais 30 centímetros, que é a mesma consideração que eu falei na questão da largura. Então, é bem simples essa questão. Concorda comigo? A altura tem que ser o maior valor entre 1,5 vezes o diâmetro ou 40 centímetros. O que deu maior é o que eu vou colocar. Lembrando que em todas as direções, se eu calculei e deu um valor quebrado, eu vou sempre utilizar o múltiplo de 5 superior a ele. E no mínimo 60 centímetros, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Então, se eu faço isso, eu facilito a questão de execução dessa minha forma e também a própria parte de concretagem e outras coisas mais. Aí você vai ver nitidamente que agora você tem todas as condições para estar calculando a sua medida aí e fazer agora somente a parte de cálculo, que é aquilo que eu vejo pela internet e vejo em livros. Mas se você quiser que eu ensine também essa parte estrutural para a armadura do nosso bloco de coroamento, é simples. Coloque aqui nos comentários, Vinícius, faça o dimensionamento da parte estrutural deste bloco, que eu vou saber que você primeiro chegou neste ponto e segundo que você quer esse conteúdo. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso tipo de conteúdo e vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente.